o dia inteiro ficar aparecendo pauta negativa pra mim, um monte de assunto merda que eu posso trazer aqui pro canal secundário e a gente comentar e reclamar junto, igual todo mundo no Twitter tá fazendo. Mas sinceramente isso não me atrai muito não. Ao invés disso, uma coisa que eu quero muito comentar aqui com vocês é sobre a série da Pixar, que terminou de sair os últimos episódios ontem. Agora já faz um tempão que saiu essa porra, mas tudo bem. Eu assisti e eu achei incrível. Eu não sei se é uma junção do fato de ser uma série original do Disney Plus, não ter tido um marketing muito legal, ou é só comigo mesmo que eu dei uma afastada desse lado mais mainstream, né, das animações. Mas eu juro, eu tava desatualizado total, eu não sabia que a Pixar tava fazendo uma série. Então quando eu descobri sobre Win or Lose, foi um choque pra mim. Quando eu vi aquela animação toda redondinha, toda bonitinha, fofinha, e me disseram que aquilo era uma série, o meu chute foi, nossa, então deve ser da Apple TV, né, porque a Apple TV tem dessas de fazer umas produção muito absurda, com um marketing muito fraco. Mas aí a minha amiga me deu um toque e falou, não, é da Pixar. Duh. E realmente era. Eu fui pesquisar depois e é uma série da Pixar. Que maluquice, em que mundo que a gente ia imaginar que a Pixar ia estar fazendo uma série de TV? Como eu falei, né, eu ando meio afastado desse cenário mais mainstream da animação. Nem pro próprio Divertidamente 2 eu tava muito hypado quando eu fui assistir. Mas quando eu assisti, eu gostei. Sei lá, cara, eu nem sei explicar muito o porquê, porque ainda são filmes bons. De todos esses novos filmes da Pixar, eu não acho que teve nenhum que foi ruim, tá ligado? Nota 4, nota 3, tá ligado? Teve sim alguns filmes que estavam um pouco mais abaixo do padrão Pixar, isso teve mesmo. Tipo Lightyear, eu acho um filme triste, um filme pequeno, mas tirando o Lightyear, eu acho que não teve nenhum ruim, nenhum tão fraco nesse nível. O próprio Divertidamente 2 é um ótimo filme, mas ao mesmo tempo é um repeteco do primeiro, não inova. Se você é como eu e assiste filme da Pixar desde que era moleque, eu acho que você também dá uma cansada daquele tempero Pixar, tá ligado? É aquela formulazinha, aquele tempero pra te fazer chorar naqueles momentos exatos, aquele excesso de coisa fofa, personagem adorável. Não tô falando que é ruim, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso. Mas é natural que você dá uma cansadinha, sabe? Você perca um pouco esse interesse, porque antigamente a Pixar era pra mim esse estúdio unânime, esse estúdio que eu pagava pau e falava, mano, nada tá no nível da Pixar. Segura. É o MVP, não tem jeito. Mas mais especificamente depois de 2018, eu acho que não é mais, tá ligado? Dá pra dizer assim que tem muitos outros estúdios que Talvez não o estúdio em si seja unanimemente melhor do que a Pixar, mas em questão de filmes isolados, em 2018 a gente teve o Spider-Verse da Sony, que na minha opinião desbanca muitos filmes da Pixar. Alguns anos atrás a gente teve o Gato de Botas da DreamWorks, maravilhoso. Ano passado a gente teve o Robô Selvagem, pra mim uma das melhores animações que eu assisti nos últimos anos. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto que eu amei o Robô Selvagem. E pra mim todas essas animações, isoladamente esses filmes, são melhores que muitos filmes da Pixar que saíram recentemente. Logo, sei lá, acabei deixando ela meio de lado, nem fiquei sabendo que o Win or Lose era uma série produzida pela Pixar. E aí eu fui assistir e eu fiquei incrédulo, porque é bom demais. A gente tende a esperar um pouco menos de algo que é uma série. Ainda mais quando se trata de animação, né? Porque eles têm que cortar custos, eles têm que baratear um pouquinho ali a produção, porque, né, não se paga tão bem quanto um cinema. Mas claro que isso não chega a ser um problema quando a gente tá falando da Disney, né? Se tem uma coisa que a Disney não precisa se preocupar é com dinheiro, então a qualidade da animação dessa série já tá no mesmo nível dos filmes, assim, é muito foda. Estaticamente, é esse mesmo traço que a gente vem vendo nas últimas animações dela. Essa coisa um pouquinho mais redondinha, meio caricato, bastante na vibe do Luca e do Turning Red. Mas o Win or Lose, ele tem um diferencialzinho na estética dele, que eu acho que é o charme, que ele tenta emular um pouquinho texturas e efeitos de stop motion, sabe? Sei lá, tipo, repara no cabelo dos personagens. Tem uma texturazinha de como se fosse realmente um tecido aquilo. A própria pele deles parece uma massinha. E como eu fui assistir às cegas, né, sem saber nada sobre o Win or Lose, eu não sabia que era uma antologia. Eu não fazia ideia que, tipo, cada episódio ia contar uma história diferente de um personagem diferente. Tudo bem que nessa antologia elas meio que se conectam. Uma tem a ver com a outra e no final todas formam um grande quebra-cabeça, sabe? Mas eu fiquei um pouco frustrado, porque o primeiro episódio claramente é o mais caprichado de todos. O primeiro episódio é uma ideia tão brilhante, tão genial, e eles criaram a personagem
tão apaixonante que é a Lori, que eu fiquei um pouco puto quando o episódio acabou. Eu fui pro segundo episódio e era outro personagem. Mas isso não é um problema, é só uma quebra de expectativa mesmo, porque eu não sabia o que esperar. Você aí que vai assistir, já saiba disso, já saiba que é uma antologia. Então não se apegue a um personagem como se ele fosse o protagonista. Todos são protagonistas das suas histórias individuais. E assim, a Pixar sempre foi muito boa em falar de temas sensíveis de maneira leve, delicada, de uma forma que uma criança consiga digerir, né? E ao mesmo tempo que um adulto também consiga se entreter com aquilo. Sempre foi o ponto forte dela. Aqui nessa série não é diferente. Mas eu acho que ela tem uma ênfase maior nessa coisa dos temas sensíveis. O Win or Lose é uma série extremamente atual. E ele fala de problemas muito atuais. Essa série, ela com certeza vai conversar mais com adolescentes e jovens adultos. Porque o que eles fazem aqui é condensar um tema só, em um episódio, em uma personagem, e os episódios duram, tipo, menos de 20 minutos. Então eles usam e abusam de metáforas, de símbolos. Por exemplo, no segundo episódio tem um personagem chamado Blue, e o lance desse episódio é bloqueio emocional. É sobre um personagem que ele se fecha para relacionamentos. E eles representam isso visualmente como? Ele literalmente cria uma armadura em volta dele. Ele rebate qualquer tipo de interação que venha contra ele, seja ela negativa ou positiva ou neutra, ele tá sempre com escudo. Entendeu? São metáforas ali visuais muito expositivas, é pra uma criança entender mesmo. E eu fiquei com a sensação de, nossa, será que eles vão conseguir desenvolver essas histórias em 20 minutos? Algumas histórias talvez você fique com aquela sensação de que, nossa, acabou do nada, nossa, acabou sem um desfecho. Mas relaxa, mano, confia na Pixar, que no final tudo vai fazer sentido. Mas tirando esses casos que o episódio meio que acaba do nada, eu sinto que a maioria consegue muito bem falar sobre aquele tema, introduzir e desenvolver de uma forma tão leve, tão clara e sensível. Tudo isso em 20 minutos. É chocante o como você consegue ficar apegados a esses personagens em tão pouco tempo. Que nem eu falei da Lori do primeiro episódio. Cara, eu gostei tanto daquela menina que eu fiquei puto quando eu percebi que ela não era protagonista, entendeu? Porque ela era muito carismática, muito adorável. É impressionante como, tipo, a maioria dos personagens são crianças, mas mesmo assim você consegue ver um pouco de si nelas. Tem uma criança lá que ela se preocupa com coisas que crianças não deveriam se preocupar com, tipo, pagar contas, responsabilidades. Tipo, porra, tu tá no fundamental ainda, cara. Mas acontece, tipo, tem realmente adolescentes, pré-adolescentes que carregam uma responsabilidade desnecessária. Ou às vezes até desnecessária, porque às vezes os adultos não carregam essa responsabilidade, então sobra pro adolescente. E as coisas ali não vão ser nem um pouco romantizadas, tá ligado? Tem momentos bem crus nessa série que vão te deixar chocados, que você, tipo, porra, não tava esperando esse baque. E nesse sentido, me lembrou até um pouco uma das minhas séries favoritas da vida, que é Euphoria. Eu acho que dá pra definir o Win or Lose como Euphoria for Kids. E nem é tanto pelos temas em si, mas, tipo, a montagem da série, tá ligado? O ritmo dela é muito inspirado em Euphoria. Tipo, tu lembra lá na primeira temporada do Euphoria que eles iam introduzindo os personagens no início de cada episódio? E aí tinha toda aquela montagem com metáforas e mostravam a cena do passado delas. Aqui é bem parecido, só que ao invés de ser só o início do episódio, é o episódio inteiro sobre aquela personagem. Então você já é introduzido, você já conhece um pouco dela, e aí ele se aprofunda naquela história. Eu acho que são 8 episódios, e os 8 são muito bons, cara. Todas as histórias, todas as metáforas, todos os temas, todos são bons. Talvez seja um pouco emocionado da minha parte, mas eu acho que dá pra dizer que foi uma das melhores coisas que a Pixar fez nos últimos anos. Não sei, eu só sei que eu gostei muito. E quando eu terminei, eu tava muito surpreso, tipo, nossa, eu não esperava ver uma série tão legal, do nada. Inclusive, você termina com uma leve sensação de quero mais. Porque depois de 8 episódios, você se apega muito a esses personagens. Durante os 8 episódios é você conhecendo eles, né? Quando você termina, você já conheceu todos. Então depois que você já conheceu todos, agora que eu quero ver mais mesmo. Enfim, se você, assim como eu, tava por fora do Win or Lose, recomendo demais. Talvez você não se identifique com todas as histórias, mas eu te garanto que pelo menos uma ali das 8 que tem, alguma vai te tocar. Alguma vai te emocionar, eu tenho certeza disso. É uma série extremamente atual, extremamente bem escrita, com metáforas brilhantes e que atira criatividade para todo lugar. Eu até queria me aprofundar mais nos temas do Win or Lose,
mas mataria completamente a experiência da série pra você. Então eu prefiro não dar nenhum spoiler e garantir que você tenha uma experiência tão boa quanto eu com Inner Lucy. Bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Se você já assistiu Inner Lucy, me diz aí, o que tu acha? Qual é o seu personagem favorito? Qual foi o episódio que você mais gostou, que você mais se identificou? Eu acho que pra mim foi o primeiro, viu? O primeiro da Laurie me pegou muito. É isso. Obrigado por ter visto até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo e tchau.